Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana de aula online. Hoje é 29/3 e a aula de hoje é a aula 19. Nós vamos falar sobre leitura, interpretação textual e pontuação. Mas, antes da gente começar a aula, eu tenho um recadinho muito importante para passar para vocês. Atenção a este aviso. Essa aula desta semana já está disponível e organizada lá no Classroom, tá bom? Quem já recebeu a senha e o login já pode acessar lá e ver como que elas ficarão organizadas, tá bom? Dia a dia, vocês receberão as tarefas por lá. E qualquer dúvida, vocês podem falar com as suas professoras, também deixando um recadinho por lá. Combinado? Maiores dúvidas ou precisando de outros esclarecimentos, vocês já sabem. E tem também o nosso contato no WhatsApp. Nós, as professoras do 5º ano, estamos aguardando, ansiosas, vocês lá, na nossa sala de aula. Mas agora vamos começar a nossa aula de hoje. Preparados? Vocês estão com a folha aí na mão? O nosso texto de hoje é pontos de vista. Então vamos lá. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas, somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão, como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou", disse o ponto de interrogação, e é apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza. A guerra começou. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula. É preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final e pôs fim à discussão. Conto de João Anzanello Carrascosa,
Revista Nova Escola, edição número 165, setembro de 2003. Então, pessoal, nós temos um texto que os personagens são os pontos usados nas histórias, né? Olha só, agora a gente tem o estudo do texto. Vocês têm aí a pergunta 1, 2, 3 e 4, que vocês vão fazer aí na folhinha mesmo, tá bom? Se não couber a resposta toda aí nesse espacinho, você pode usar o avesso da folha, tá? E agora a gente tem um outro texto que vocês vão fazer a pontuação correta dele. Este aqui é o contrário do outro texto que a gente leu. Esse aqui não tem pontuação. Então, nós vamos fazer. Ou melhor, vocês. Eu entro depois. Que ajuda? A mãe chegou da rua e perguntou para suas filhas: vocês cumpriram direitinho o que pedi? Priscila respondeu: eu lavei toda a louça. A mãe acaricia o cabelo de Camila e fala: e você, filhinha, o que fez? Camila responde toda sorridente: eu fiz uma porção de coisas, arrumei a cama, limpei o quarto e enxuguei os pratos para Priscila. A mãe então completa: que beleza, que meninas organizadas. Teca levanta o dedinho querendo falar. A mãe pergunta então para ela: e você, Teca? O que fez? Teca grita de alegria: bem, eu ajuntei todos os cacos da louça. Eu acho, gente, que esse texto é uma piada. Então, vocês viram que eu fiz uma leitura correndo dele? Por quê? Porque tá faltando pontuação. Eu tentei me segurar aqui para já não ir fazendo a interpretação do texto. É com vocês, hein, pessoal, colocar os pontos que precisam, certo? Aí, vocês têm a cruzadinha. O que essa cruzadinha quer? Ela quer que vocês completem ela com a resposta desses tópicos aqui, ó. São colocados antes de uma citação. 2. Indica o final de uma frase afirmativa ou negativa. 3. Indica que o pensamento foi interrompido. Vocês vão descobrir quais são esses pontos para completar aqui, tá? E aí vocês continuam. 4, 5, 6, 7 e 8. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem recorrer ao texto novamente. O que eu sugiro que vocês façam? Vamos voltar ao texto. Olha só, o próprio sinal está explicando a função dele, tá? Em alguns lugares aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o seu grifa-texto ou o lápis de cor amarelo, se você não tem um grifa-texto, e vai marcando onde aparece o nome dos sinais. Ó, aqui aparece vírgula. Você pega lá o seu grifa-texto. Ô, pessoal, o meu grifa-texto aqui, ele tá riscando muito. Tá fazendo uma bagunça. Vamos ver se eu vou conseguir marcar aqui. E você vai grifando, ó, onde aparece o nome dos pontos. Porque daí, se você precisar da ajuda para entender para que ele serve, você já sabe mais ou menos onde eles estão localizados aqui dentro do texto. Combinado? Olha só, a prof já deu uma boa adiantada para vocês. Beleza? Tá? Ó, aqui ainda tem os 2 pontos. Combinado? Aí vocês voltam e conseguem entender melhor o texto. E conseguem também uma boa ajuda para completar aqui essa cruzadinha, certo? Bom, a aula de hoje já terminou. Agora eu vou explicar para vocês a aula de amanhã, a aula do dia 20. Lá na nossa sala de aula, a aula 20 não vai aparecer hoje junto com a aula 19. Ela vai aparecer
amanhã cedinho ou hoje no final do dia, tá? Então, deem uma olhada por lá para vocês sentirem como que é trabalhar lá no Classroom. Então, a gente tem na aula de amanhã, aula de matemática. Olha só, nós vamos trabalhar aqui com o quadro valor lugar. Então, eu tenho as classes que ocupam cada número, certo? Então, eu tenho a classe da unidade, que é composta pela primeira, segunda e terceira ordem, que são quais ordens? Unidade, dezena e centena, tá? Tranquilo. E depois eu tenho a classe dos milhares, que aí entram a quarta, quinta e a sexta ordem. E de quem que eu estou falando? Também estou falando de unidade, dezena e centena, mas estou falando em em milhares, tá? Então, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, tá? Então, se eu tivesse o número 1 aqui na quarta ordem, eu teria quantas unidades? Eu teria 1000 unidades, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo o valor do carro? Vocês vão pegar esse valor do carro e vão completar dentro desses quadradinhos que estão em branco desta tabela. Dica: comecem pela unidade simples. Se o valor aqui é 48.990, qual que é a unidade simples? Que é essa aqui, tá? É o 0. Então, comecem pela unidade simples, certo? Para vocês não se atrapalharem. Vamos continuar, então. Na sequência, vocês têm mais alguns exercícios que eu não acho que está difícil, tá simples. Nós escolhemos atividades bem simples para vocês fazerem, tá bom? A leitura do ábaco a gente faz da mesma forma que a gente faz no quadro valor lugar. Conta aqui, ó, as pecinhas. Quantas unidades tem? É só contar as pecinhas. Quantas centenas tem aqui, ó? Essa aqui eu vou falar. Tem 4 centenas, certo? As demais vocês terminam e montem, tá bom? Vou deixar por conta de vocês, não vou ficar explicando uma por uma, não. Ó, aqui, essa número 2 aqui, ó, por exemplo, essa letra A aqui. Ela está pedindo para você escrever usando algarismos. Os algarismos são os números que a gente conhece. Então, se eu tenho 7 dezenas e 6 unidades, o número que ficará aqui é 76, certo? E assim, vocês vão fazer as atividades aí. Componha os seguintes números. Então, aqui, olha, gente, esses números estão decompostos, né? Então, eu tenho aí, ó, 1 centena, mais 2 dezenas, mais 6 unidades. Então, que número vai dar aqui? 1 centena, 100. Mais 2 dezenas. 100 mais 2 dezenas é 20, então dá 120. Mais 6 unidades, 126. Tá bom? Vão escrever usando os algarismos também, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever. É que a minha letra é horrível, ó. Vai escrever assim, ó. 100, e o número não fica muito diferente. Fica horrível também. 126, tá bom? Combinado? Então, vocês vão fazer aí. Tem até a letra G. Ó, não tá difícil, tá muito fácil. E aqui, vocês vão fazer exatamente o oposto do exercício 6. Vocês vão decompor. Olha o exemplo. Esse eu não vou fazer, porque esse já tem um exemplo, tá? Vocês vão fazer aí. E para finalizar essa aula, uma interpretação de texto. Vejam, vocês já têm aí os quadrinhos, tá? Vocês têm o começo da história, o meio da história e o final da história.
Eu não quero partes aqui do texto com 3 linhas escritas. Não, senhores. 5º ano, façam uso de adjetivos, façam uso da criatividade de vocês, pois escrevam um texto muito bem escrito, certo? Não esqueçam do título, façam caprichado e pintem o desenho também, tá? Essa semana eu escutei que vocês já estão cansados de pintar. Eu não sei como. Vamos pintar na nossa aula também, tá? E aqui o final da história. E para terminar, é só para vocês escrever sobre essa imagem com um ponto final, com um ponto de exclamação e com um ponto de exclamação, tá? Ah, gente, tá muito tranquilo. Quinta-feira a gente tem o nosso Forms, né? Já virou uma tradição no 5º ano fazer uma atividade online no Forms. Então, ela está aqui. Língua portuguesa, tá bom? Mais algumas atividades de língua portuguesa. E a gente fica por aqui. Uma boa semana para vocês. Precisando de ajuda, já sabe como entrar em contato. Agora a gente tem a ferramenta do Google Classroom e vocês podem deixar um recadinho para a prof de vocês por lá, tá bom? Um abraço e até a semana que vem.